Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A frequência hoje está Boa baixa, tarde. né? Boa tarde. Tarde. Está cedo ainda, o pessoal está chegando aí. Gente, quando a gente faz um pouquinho de hora assim, algum problema, alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam discutir? Não. Por enquanto, não. Tudo em ordem. Esse jeito de dar aula está, assim, aceitável dentro das circunstâncias? Está tranquilo? Por mim, sim. Por mim, tá tranquilo. Ok. Bom, continuo colocando os vídeos lá. Eu vi hoje aqui, teve uma série de reclamações que o pessoal que está usando o Teams está com problemas com vídeo. Parece que a Microsoft mudou alguma coisa lá. Mas nós continuamos do mesmo jeito, tá? Por enquanto, vamos continuar aqui no Zoom, tá? Uma hora eu posso experimentar o Teams, mas parece que esse problema que deu no Teams, a Microsoft mudou as regras. Agora o vídeo não fica lá para sempre, igual no YouTube, né? Você coloca no YouTube o vídeo lá e acho que ele fica até o final dos tempos. Eles estão dando um prazo para o vídeo ficar lá, então você tem que dar download no vídeo rápido durante as primeiras 2 ou 3 semanas, e tem algumas outras coisas que eu não preocupei muito em olhar, não, porque não estou usando, né? Então, estão usando o Zoom, vida longa ao Zoom, né, Rafael? Então, vamos continuar aqui. Ok, vamos começar então. Estamos com tanto bom de gente aí. Vou compartilhar a tela, né? Passar lá para o mesmo esquema que a gente está fazendo. E anotando aí. A ideia hoje, eu acho que vai dar para a gente ver só a parte de reflexão, continuar a ver reflexão e transmissão, né? Que a gente começou a ver na aula passada, reflexão e transmissão de ondas eletromagnéticas. Eu tinha esperança de entrar em absorção e dispersão ainda hoje, mas aí acho que a aula vai ficar longa demais. Prefiro ir com mais calma, vamos aos poucos para a gente poder aprender melhor, né? Mas a gente vai ver absorção e dispersão, então provavelmente vai ficar para a próxima aula. Bom, então, eu gosto de começar fazendo uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente começou a ver ondas eletromagnéticas na matéria, né? O que a gente estava vendo eram ondas eletromagnéticas na matéria, e o que a gente viu é que se eu escrever as equações de Maxwell na matéria, né, então agora eu vou ter os vetores D, né, deslocamento, e H, né, então as equações de Maxwell mudam um pouco, mas se eu não tiver cargas livres, se não tiver correntes livres, então, presentes, eu combino as equações de Maxwell e encontro do mesmo jeito equações de onda para dentro da matéria, né? E a única diferença é que essas ondas agora, em vez de andarem com a velocidade c, né, que a gente chama usualmente de velocidade da luz, elas andam com a velocidade que é 1 sobre raiz de μ epsilon. μ é a permissividade magnética do meio material que eu estou olhando, né? E epsilon é a permitividade elétrica desse meio, né? A gente definiu também o índice de refração M, né? Índice de refração, por definição, é a relação entre a velocidade c e essa velocidade v, velocidade c das ondas eletromagnéticas no vácuo e a velocidade delas na matéria. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada da razão. C é 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0. Então, eu tenho μ0 epsilon 0 aqui embaixo, 1 sobre v da raiz de μ epsilon. A razão, né, o índice de refração é a razão entre essas grandezas que você pode determinar eletrostaticamente, com aquele cuidado que eu falei, né? Quando a gente determina isso eletrostaticamente, muitas vezes você vai fazer isso em frequência baixa, ou DC, você vai fazer uma medida em corrente contínua, palavras, né?
E você acha a permitividade elétrica, a permeabilidade magnética do seu meio material, você fala, achei o índice de refração. Cuidado, né? Porque essas coisas, né, variam com a frequência da onda. O epsilon aqui, epsilon sobre epsilon zero, que aparece aqui, que a gente costuma chamar de constante dielétrica, não é uma constante, né? Ele varia com a temperatura, varia com a frequência. Então, eu tenho que determinar o índice de refração. Ele é também uma função da frequência, então eu tenho que olhar a frequência que eu estou olhando. Bom, aí a gente estudou na aula passada ainda, né, o caso em que a minha onda eletromagnética está se propagando aqui ao longo de uma direção que eu chamei de Z, né, essa aqui é a direção Z chapéu, e ela encontrava uma superfície de separação. Vou colocar essa superfície de cor diferente, né? Então, as vantagens dessa aula online aqui, que você pode mexer no desenho um pouco mais à vontade. Eu já estou ficando melhor em desenhar aqui nessa mesa digitalizadora do que no quadro negro, onde eu nunca fui bom desenhista, né? Então, isso aqui é uma fronteira de separação entre um meio material, né, um meio 1 e um meio 2. Esse cara aqui, do lado de cá eu tenho um índice de refração N1, do lado de cá eu tenho um índice de refração N2. Né? A velocidade das ondas eletromagnéticas é diferente em cada meio. E o que a gente viu, o que a gente estudou, foi o caso de incidência normal, né? Em que eu vi uma onda aqui andando com velocidade V1, aqui, e ela tem um campo elétrico que eu coloquei ao longo da direção X, né? Que seria o campo E incidente. Né? Quando encontra a fronteira, eu vou ter uma onda voltando, uma velocidade menos V1, né? E ela tem um campo elétrico, o desenho ficou apertado, é refletido. E do lado de lá eu vou ter uma onda transmitida, né? Está andando aqui com uma velocidade diferente, V2, né? Na direção Z, e o campo elétrico dela é transmitido. E tem os campos magnéticos associados aqui, que são perpendiculares a esse campo elétrico. Né? Então, o campo magnético aqui está saindo ou entrando no papel, dependendo da direção de propagação da onda. A gente não pode esquecer que existe uma relação entre a direção de propagação da onda, a direção do campo elétrico e a direção do campo magnético. Né? Produto vetorial com B é a direção do vetor de Poynting, que é a direção de propagação da onda, que é a direção do vetor K, né, o que a gente chama de vetor de onda, que é a direção da velocidade da onda aqui. Bem, o que a gente achou na aula passada? A gente achou uma relação entre a amplitude da onda refletida em função da amplitude da onda transmitida, a relação ficou em termos da amplitude complexa. Lembra que é conveniente escrever essas ondas em termos de exponenciais imaginárias, então a amplitude aqui é a amplitude complexa. Essa amplitude refletida complexa aqui nada mais é do que a amplitude real, é 0R, vezes um fator de fase, que é um E aí delta. Ok? O que eu quero é a parte real disso aqui, a parte real do E0R, isso é que tem significado físico, que é o E0R, que é real, esse aqui é real, né? Cosseno de delta. Esse delta é a constante de fase, a constante que me fala qual que é a situação da minha onda na origem, R igual a zero, né, no instante de tempo inicial, T igual a zero. Ok, mas nós vamos trabalhar com as amplitudes, então, imaginárias. Esse tio aqui significa imaginário, e como eu estava falando, o que a gente achou na aula passada foi uma relação entre a amplitude refletida e a amplitude transmitida. A amplitude refletida era 1 menos beta, já vou lembrar o que é esse beta daqui a pouco, sobre 1 mais beta, né, que multiplica a amplitude complexa incidente. Esse beta aqui, a gente seguir para frente, vamos definir. Esse beta aqui foi definido como μ1 sobre μ2
N1 sobre N... eu acho que é N2 sobre N1, né? N2 sobre N1. Porque é Mi1 V1 sobre Mi2 V2, né? Eu coloco V1 sobre V2 é igual a N2 sobre N1. Esse aqui é o nosso beta aqui. E achamos também uma relação entre a amplitude da onda transmitida e a onda incidente, a amplitude da onda incidente, que era 2 sobre 1 mais beta, né, da amplitude da onda incidente. Não é isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Ok. Aí, o que mais a gente fala? Daqui dá para a gente tirar umas conclusões, né? Você vê que se o beta for menor do que 1, a onda refletida inverte a fase, né? O beta pode ser menor do que 1, dependendo da relação entre Mi1, Mi2 e os índices de refração. Em geral, as permeabilidades magnéticas para boa parte dos materiais, tanto Mi1 quanto Mi2 são iguais a Mi0, ou seja, essas duas são iguais, então o beta é simplesmente a razão entre os índices de refração. Né? Se N2 é maior do que N1, o beta é maior do que 1, a onda refletida troca de fase. Se não, se N2 for menor do que N1, né? O beta é menor do que 1, isso aqui dá um número positivo e a onda refletida não troca de fase. A onda transmitida, não, ela sempre tem a mesma fase, né, da onda incidente. Nossa, esse onda incidente aqui nem eu consigo reconhecer que é isso. Isso aqui é uma onda incidente. O que mais que a gente fez na aula passada? A gente lembrou da intensidade, né? Intensidade da onda, a quantidade de energia que chega por unidade de tempo, por unidade de área na superfície perpendicular à direção de propagação da onda. Por um caso qualquer, é meio de epsilon, né, que é a permitividade elétrica, vezes a velocidade da onda, vezes a amplitude do campo elétrico, vou chamar de E0, ao quadrado. Está em função só do campo elétrico aqui, apesar da energia ser transportada também pelo campo magnético, a gente usa a relação entre o campo elétrico e o campo magnético numa onda plana, né? O B0 é E0 sobre C, então eu elimino o campo magnético, mas ele está escondido aqui dentro, né? Isso aqui é a relação intensidade. Aí, se eu calculo a razão entre a intensidade que é refletida e a intensidade incidente, isso aqui eu chamo de coeficiente de reflexão, não? Posso calcular também o coeficiente de transmissão. Isso aqui é por definição. O coeficiente de transmissão é definido como sendo a razão entre a intensidade transmitida e a intensidade incidente, né? Calculada dessa forma aqui. Bom, aí a gente acha expressões para essas coisas, porque eu tenho expressões aqui para amplitude dos campos, e a intensidade só depende da amplitude dos campos e de epsilon e v, que eu sei em cada um dos meios quanto que é. Né? E a gente viu também, né, que, como tem que ser, que o coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão, um mais o outro tem que dar 1. Dá 1 mesmo, né? Matematicamente dá 1, como tem que ser uma expressão de conservação de energia. Né? Quando eu digo que o que eu estou dizendo com isso aí, R mais T igual a 1, eu estou dizendo que toda energia que chega, toda energia incidente, ou ela é refletida ou ela é transmitida. Não? Nada desaparece ali. A gente não está considerando ainda absorção. Bom, agora a gente vai trabalhar com incidência oblíqua, num caso mais geral. Então, já coloquei um desenho mais bonitinho aqui. Eu copiei o desenho do livro, né, para a gente ganhar tempo e para ficar uma coisa mais bonitinha também. Né? Eu já vou avacalhar esse desenho daqui a pouco. Eu agora tenho uma onda incidente que está aqui, ó, essa onda que se propaga com vetor de onda KI. Tá? Então, isso aqui é um vetor. Tá como eu copiei do livro, né, os vetores no livro eles estão em negrito. Né? Isso aqui é uma onda com vetor de onda KI, ela está se propagando nessa direção, fazendo um ângulo θi com a normal à fronteira entre o meio 1 e o meio 2. Né? O campo elétrico dela está aqui, é um campo elétrico EI. Né?
que estão numa direção aqui. A única coisa que eu sei, o único requisito sobre esse campo elétrico aqui, até agora, né, é que ele tem que ser perpendicular à direção de propagação. E tem que ser perpendicular também ao campo magnético dessa onda, né, que BI, que está aqui, né, estão fazendo um ângulo reto aqui, ó, todos esses três vetores, EI, BI e KI, fazem um ângulo reto entre eles, né, e E produto vetorial com B dá a direção do K. Né, dá a direção do vetor de ponte. Eu vou ter uma onda refletida que faz um outro ângulo, θr, não estou supondo nada aqui, tá? Quero achar as leis de reflexão e refração a partir das condições de fronteira aqui. Então, essa onda refletida, que tem um campo elétrico ER, está se propagando com vetor de onda KR, né? O campo magnético dela é BR, tem também uma onda transmitida que está andando aqui na direção KT, faz um ângulo θt com a normal ao plano, né? E os campos elétrico e magnético estão aqui, ET e BT. Ok? Bom, então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui, não da figura, mas do que a gente sabe sobre ondas, é que a frequência dessas três ondas que estão aqui, incidente, transmitida e refletida, a frequência é a mesma. A frequência é determinada pela fonte que gerou as ondas. Não? Quando eu chego na fronteira, o mecanismo físico pela qual aparece uma onda transmitida e uma onda refletida é porque essa onda incidente vai chegar aqui, vai botar as partículas na fronteira para vibrar, né? Elas vão emitir radiação, ondas eletromagnéticas, com a mesma frequência da onda incidente. Bom, mais para frente eu falo nisso de novo, tá? A gente pode argumentar isso com argumentos físicos, mas tem um argumento matemático também que eu falo mais para frente um pouco. O fato da frequência ser a mesma, a frequência é ômega. Isso implica... o que é ômega? Ômega é K... Não, é ômegas? Ômega ômega sobre K é V, né? Então, o ômega é K vezes V. Ômega é K vezes V, em geral. Ou seja, como a frequência é a mesma, eu tenho que o K da onda incidente é o módulo, ok? Isso vai ser só o módulo. K da onda incidente vezes a velocidade da onda incidente, que é a velocidade no meio 1, V1. Né? Isso aqui tem que ser igual a o K da onda refletida, né? Vezes a velocidade da onda refletida, ela está andando no mesmo meio, então é a velocidade V1 também, né? E isso aqui tem que ser igual ao K da onda transmitida, ok? Que está andando no meio 2, então a velocidade dela é V2. Então, desse fato de que a frequência é a mesma, eu já vou... Isso aqui tem... Posso tirar duas conclusões daqui, né? Uma é de que o K incidente é o módulo do vetor de onda, tá? É o módulo desse vetor K aqui, tem que ser igual ao módulo do vetor da onda refletida. KI, né? Módulo vetor K incidente, tem que ser igual ao módulo do vetor da onda refletida. E eu tenho também uma relação entre o K da onda incidente, né, e o K da onda transmitida. O K da onda transmitida, o módulo do vetor de onda da onda transmitida, é V1 sobre V2, né, do K da onda incidente. V1 sobre V2 eu posso escrever também em termos dos índices de refração, né? Isso aqui é igual a N2 sobre N1, né? Do K da onda incidente. Ok? A gente pode guardar as relações, a gente vai precisar delas depois. Não? Um pouquinho mais para frente a gente precisa das relações. Ok, acho melhor eu mudar de página agora.
né? Agora a gente vai aplicar as condições de contorno nessa fronteira. Devia repetir a figura? Não, por enquanto não preciso, pelo menos por enquanto não preciso repetir a figura aqui não, né? Acho que não. Eu vou lembrar das condições de contorno, ou seja, as condições impostas sobre o campo elétrico e o campo magnético quando eu passo do meio 1 e do meio 2. Né? Isso vem lá do elétron 1, né? Lembrando deles na aula passada, vou lembrar aqui de novo. O campo elétrico perpendicular, o símbolo aqui significa perpendicular, né? Perpendicular à fronteira. Imediatamente à esquerda da fronteira, ou seja, dentro do meio 1, mas colado ali na fronteira, multiplicado por a permitividade elétrica na fronteira, ε1, tem que ser igual a ε2 vezes o campo elétrico do outro lado, perpendicular. A componente do campo elétrico perpendicular à fronteira do outro lado. É 2. Quer dizer, a componente perpendicular do campo elétrico, ela muda quando eu passo de um meio para o outro. E ela muda dependendo da razão entre as permitividades elétricas entre os dois meios, dos dois meios. A componente do campo elétrico paralela à fronteira, então esse símbolo aqui significa paralela, ela é constante, ela não muda. Não? A componente do campo elétrico que é paralela ao plano da fronteira, ela continua a mesma. Eu vou colocar um sinal de vetor aqui, né, porque a direção perpendicular, essa da condição aqui de cima, é uma direção bem definida, é a normal ao plano, direção Z, né, na figura que a gente estava aqui. Né, é essa direção aqui. Componente do campo elétrico ao longo dessa direção, ela muda. Mas a componente paralela ao plano não, pode ser infinitas possibilidades. Né? Qualquer coisa paralela aqui ao plano. Né? Então, colocando um vetor longitudinal, né, para significar isso. Note que eu tenho essas duas componentes. Né? Você fala assim, o desenho aqui está mostrando que eu só tenho... mesmo se ele tiver, esse campo elétrico incidente estiver nesse plano aqui, né, eu tenho uma componente do campo elétrico incidente aqui, ó, nesse caso aqui, ela está apontando na direção menos E, a componente perpendicular, e a componente paralela está aqui nessa direção para cima, que eu estou chamando de X aqui. Se esse campo incidente tiver no plano que a gente está vendo aqui nessa figura. Não precisa ser assim não, tá? O único requisito sobre o campo elétrico e o campo magnético é que eles sejam perpendiculares à direção de propagação K. Então, o campo elétrico pode estar saindo aqui do papel, da tela, do que vocês quiserem, né? Numa direção oblíqua qualquer aqui para fora. O campo magnético está 90 graus dele, né? Para baixo aqui, ambos perpendiculares à direção de incidência. Ok? Direção do campo elétrico é qualquer direção no plano perpendicular ao vetor K. Muito bem. Então, vamos voltar lá para as condições de fronteira. Eu tenho essas duas condições de fronteira para o campo elétrico e eu tenho condições também para o campo magnético. O campo magnético é a componente perpendicular à fronteira, o B1 perpendicular, né, que fica constante, ele não muda. Então, campo magnético e campo elétrico sempre se comportam de maneiras análogas. A componente perpendicular do campo magnético não muda, mas a componente longitudinal ela muda dependendo das razões entre as permeabilidades magnéticas do meio 1 e do meio 2. De novo, vou colocar o sinal de vetor no campo magnético, porque essa direção paralela ao plano, né, eu tenho qualquer possibilidade, por isso esse sinal de vetor aqui. Ok. Então, o que a gente tem que fazer agora, esse é o B2 paralelo, o que a gente tem que fazer agora é aplicar essas condições em cima dessas ondas eletromagnéticas aqui. Essas condições vão impor uma relação entre os campos elétrico incidente, refletido e transmitido. Mesma coisa para o campo magnético. Bom, para fazer isso, então, eu tenho que escrever, né? Vou ter que escrever aqui a expressão para esses campos. E a gente vai continuar usando a notação complexa nesses campos, considerar esses campos como complexos, porque é mais fácil fazer a matemática. O campo elétrico incidente,
né, complexo, ele é uma função da posição e do tempo, né, função de R e de T, do vetor R, posição R e T, ele tem uma amplitude complexa E0 I, né, que é um vetor complexo. Esse aqui não depende de R e T, não. É um vetor constante, né, no tempo, no espaço, é só a amplitude complexa desse campo elétrico complexo aqui. A dependência espacial e temporal da onda está nesse fator exponencial aqui, né? A exponencial imaginária do K incidente. Agora eu tenho que considerar que é um K vetor, né? Porque ele está numa direção aí genérica. K incidente produto escalar com R menos ômega T. Toda a dependência espacial e temporal da onda está aqui. Esse vetor é constante. É claro que o que me interessa é a parte real desse vetor, nenhum problema, né? Eu vou ter aqui o E0, I real, cosseno do delta, né? Vezes a parte cosseno dessa expressão aqui. Né? Eu não perco nada em generalidade de fazer isso, só facilita a minha conta matemática. O campo elétrico refletido, a amplitude complexa, a expressão dele, né, do campo elétrico refletido, uma forma complexa, ele é uma função de R de T, ele tem uma amplitude E0R, né? Mesmas observações, isso aqui é um vetor constante, toda a dependência temporal está aqui, ó. Isso aqui é exponencial de o KR, que é um outro vetor, né? Produto escalar com R, ele está em outra direção. A gente já viu que ele tem o mesmo módulo, mas ele está em outra direção, é um outro vetor, menos ômega T. O campo elétrico transmitido, são as 3 ondas, né, que eu tenho lá, o campo elétrico transmitido, eu coloquei um E0 nesse cara aqui, porque vocês podem protestar aí de vez em quando. O campo elétrico transmitido, né, expressão complexa para ele, é uma função da posição e do tempo, ele tem uma amplitude, né, E0T, é um vetor constante, um vetor complexo, ele tem um fator de fase, né? A dependência espacial está aqui nessa exponencial imaginária, ele depende de um vetor de onda KT, produto escalar com R, e a frequência é a mesma, menos ômega T. Ok? Bom, eu tenho os campos magnéticos correspondentes. Não vou escrever todos, não, porque eu já estou ficando cansado de escrever essas coisas aqui. Mas é fácil, né, de escrever o campo magnético. Lembra que eu tenho uma relação entre o campo magnético e o campo elétrico, né? Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, o B0I, né, o campo magnético incidente, o vetor complexo, que é uma função também de R de T, eu posso escrever ele de uma forma sintética. A amplitude do campo magnético difere da amplitude do campo elétrico para uma onda plana, como é o caso que a gente está considerando aqui, uma onda plana monocromática, né? A frequência é ômega, só tem uma frequência. A relação entre a amplitude do campo magnético e do campo elétrico é que a amplitude do campo elétrico do campo magnético é 1 sobre a velocidade da onda vezes a amplitude do campo elétrico. Então, eu posso escrever o campo magnético como sendo 1 sobre V. Esse aqui é o incidente, né? Então, a velocidade lá no meio 1 é 1 sobre V1. E aí eu indico tudo aqui, ó. K chapéu incidente é a direção do vetor K incidente, tá? Produto vetorial com E0 I. Complexo. E0I. E0I. Esse é o B, posso escrever, não preciso do E0. Esse aqui é o B incidente, né? Esse aqui é o E0. Esse aqui é o EI. Né? O EI complexo, que é uma função de R de T, né? A expressão que está escrita aqui do lado. Então, isso aqui. Ok? Um jeito sintético de escrever o campo magnético. E pode escrever do mesmo jeito, né? O campo refletido, né? Complexo, e o campo
transmitido, o campo magnético também são funções de R e de T, né? Da mesma coisa. Esse aqui vai ser 1 sobre V2, né? 1 sobre V2 do K, da direção do K transmitido, produto vetorial com o campo elétrico transmitido, a relação entre o campo elétrico e magnético é o campo elétrico e magnético da mesma onda, né? Aqui eu estou falando da onda transmitida, eu estou querendo o campo magnético da onda transmitida. Então, ele está relacionado com o campo elétrico da onda transmitida. Isso aqui é da onda refletida, já que eu escrevi, bom, esse aqui vai 1 sobre V1, né, do K refletido, a direção do K refletido, que é diferente da direção do K incidente, né, vezes o campo elétrico refletido complexo. Tá? Dependência de RT está subentendido aí. Ok, então eu tenho que aplicar para essas ondas aqui, né? Eu tenho aqui as ondas do lado 1 e do lado 2, como está aqui, né? Eu preciso da onda do lado 1, a onda do lado 2. Do lado 1 eu tenho incidente e refletido, do lado 2 eu tenho transmitido. Né? Tenho os campos elétricos, campos magnéticos dos dois lados. Posso aplicar essas condições aqui, né, de fronteira, condições de contorno na fronteira, para essas ondas. Todas essas 6 condições que eu tenho aqui, todas elas têm a mesma forma genérica. Eu tenho uma coisa entre parênteses, né? Isso aqui, ok, uma coisa entre parênteses, vezes a amplitude, deixa eu escrever primeiro, vezes a exponencial de K incidente produto escalar com E chapéu, menos ômega T, né? Mais uma outra amplitude aqui, exponencial de I K refletido menos produto escalar com R, refletido, produto escalar, vou escrever primeiro, K refletido, produto escalar com R, menos ômega T. Isso tem que ser igual, do outro lado eu vou ter alguma coisa aqui, entre parênteses, exponencial, que multiplica a exponencial de IKT, produto escalar com R, menos ômega T. O que é essa coisa aqui entre parênteses? O que eu estou falando é que todas as condições, todas essas 6 condições, todas essas 4 condições que estão aqui, né? Eu tenho 6 expressões aqui para o campo elétrico e magnético das 3 ondas, mas eu tenho 4 condições. Todas essas 4 condições, né, elas são desta forma aqui. Ó. Qualquer uma daquelas 4 que eu aplique aqui. Ou seja, no caso da primeira aqui, né, eu vou ter aqui, nesse parênteses aqui, um ε1 vezes a amplitude é 0i, mais um ε2 vezes a amplitude é 0,2, aqui vai ter um εi, a amplitude é 0i, aqui esse parênteses aqui é um ε2, desculpe, aqui vai ser um εi vezes a amplitude é 0r, né, nesse parênteses de cá, e nesse parênteses de cá eu vou ter, estou olhando a primeira condição, qual seria a cara dela, né? O que teria nesse parênteses? Aqui teria ε1 vezes o E0i, né? Esse E0i aqui. Nesse parênteses aqui, que é da onda refletida, eu teria ε1 vezes o E0r, né? E nesse parênteses aqui eu teria o ε2, né, que está lá em cima, vezes o E0t. Tá? A segunda condição, o que eu tenho aqui, né, vai ser estou olhando só para a componente longitudinal. Então, eu tenho que multiplicar por um cosseno, né, para achar a direção. Isso aqui é o que está na direção Z, né, a componente da direção Z. Mas não importa. Todas essas 4 condições dão expressões com essa forma genérica. A única coisa que muda é o que está dentro desses parênteses aqui. Essa igualdade tem que ser válida em Z igual a 0, tá?
Z igual a zero é a posição da fronteira, né? Eu estou considerando esse aqui, o eixo, a direção perpendicular à fronteira é a direção Z, né? A direção Z chapéu. Então, em Z igual a zero, assim, nesse plano aqui, o plano XY, todos os pontos desse plano, isso aqui tem que ser verdade. Toda dependência em x, y e t, não? Eu estou olhando z igual a zero, então não preciso se preocupar com z. Toda dependência nas coordenadas espaciais x e y e no tempo t estão contidas nessas exponenciais. Não? Aqui não, aqui só tem um vetor, um cosseno de um ângulo, tá? Não tem dependência em x, y e z, em z igual a zero. Então, isso implica que essas exponenciais têm que ser todas iguais. Tá? Se isso não fosse completamente natural, tem um problema. Qual o problema que é esse? Eu acho que tem um problema 17 ou 15, ou 16, ou 17 ou 15 ou 16 desse capítulo. Um deles eu não recomendei, não, porque eu achei que estava mais ou menos claro. Mas se não for claro, é só fazer esse problema lá, ok? Essas exponenciais são iguais. Então, isso aqui, essa igualdade daí, ela implica... primeiro, né? Se isso aqui tem que ser verdade para qualquer tempo, então essas frequências aqui tem que ser as mesmas, né? Eu já parti do princípio que ela é a mesma desde o começo por motivos físicos. Mas se isso aqui fosse um ômega 1, isso aqui fosse um ômega 2 e isso aqui fosse um ômega 3, a princípio, eu podia ter feito isso, né? Como tem que ser verdade? O argumento das exponenciais tem que ser igual, das três exponenciais tem que ser iguais, para qualquer instante de tempo, isso só é possível se ômega 1 for igual a ômega 2 for igual a ômega. Então, isso aqui implica que a frequência ômega é a mesma, né? A primeira implicação. E com relação à parte espacial, né? A parte espacial é um pouco mais delicada. Na parte espacial, o que eu posso dizer é que o K incidente, vetor K incidente, produto escalar com R... Professor, você poderia repetir que eu não entendi muito bem o argumento da igualdade. Porque o que você usou para concluir que os fatores têm que ser iguais? Eu não entendi direito. Eu usei o fato de que essa igualdade aqui, né, toda dependência espacial e temporal desses três termos está contida no argumento dessas exponenciais. Ok? O que está aqui entre parênteses não depende nem de x, nem de y, nem do tempo, nem de z. Né? Eu estou em z igual a zero para começar. Então, se eu tenho uma igualdade, isso aqui, essa igualdade tem que ser válida. Essas coisas têm que ser, esse lado tem que ser igual àquele lá. Para qualquer valor de x, de y e do tempo, então os argumentos das exponenciais têm que ser iguais. É a única maneira de eu conseguir de que essa igualdade seja verdade. Tá? Eu estou tentando argumentar isso só com esse argumento qualitativo. Se ainda não está legal para você, estou sentindo que não está, mesmo à distância a gente consegue sentir. Faça o problema, deixa eu olhar que problema que é esse. Eu acho que é o 916. Eu não recomendei esse problema, não. Tá? Eu não recomendei o problema, mas o problema 916, ele pede para vocês demonstrarem que se isso aqui é uma igualdade, tá? Se uma coisa desse tipo é uma igualdade, os argumentos das exponenciais têm que ser iguais. Tá? Então, se não ficou claro, não ficou óbvio, faça o problema 916, aí a gente volta a conversar, ok? Pode ficar assim? Beleza, beleza. Tá, então aceitando isso, se vocês aceitarem isso, ótimo. Se vocês não aceitarem isso, façam o problema 916. Se ainda assim, depois de fazer o problema 916, vocês não aceitarem, a gente conversa de novo, tá? E aí eu vou fazer o problema 916 ao vivo aqui, e em cores. Ok, mas aceitando então, pelo menos por enquanto,
que o argumento das exponenciais tem que ser iguais, é a implicação dessa expressão. A frequência tem que ser a mesma, a frequência da onda incidente tem que ser igual à frequência da onda refletida, que tem que ser igual à frequência da onda transmitida. Veja bem, isso sai das equações de Maxwell, que me deu a expressão dessas ondas, e da condição de fronteira, né? Que no fundo é também fruto das equações de Maxwell. Então, é um resultado matemático. Bom, além da frequência ser a mesma, a outra coisa que eu posso concluir é que o K incidente produto escalar com R tem que ser igual ao K refletido, vetor K refletido, né? Produto escalar com R, que tem que ser igual ao vetor K transmitido, produto escalar com R. Ok? Eu estou no plano XY, né? Eu estou em cima da fronteira. O plano da fronteira é perpendicular à direção Z. Então, ali só tem componentes X e Y. Então, vou abrir essa expressão aqui, tá? Vou abrir essa expressão em X e Y. O que eu tenho ali, ó, é que KI vezes a componente X do KI, né? Vezes X mais a componente... eu tenho que ter uma igualdade, né? Ok, vamos devagar, então. Né? Mais a componente KI, Y, vezes Y, isso aqui tem que ser igual a componente KX, né? Do K refletido, a componente X do K refletido, vezes X, mais a componente Y vezes Y, né? Componente Y do K refletido vezes Y, e isso tem que ser igual também a componente X do K transmitido vezes X, mais a componente Y do K transmitido, né? Vezes Y. Tá? Eu estou em Z igual a 0. Não? Isso aqui, essas igualdades, né, tem que ser válidas para qualquer valor de x e de y. Né? Isso aqui é válido para qualquer x e y, para todos os valores de x e y possíveis. Ela é válida no plano inteiro. Então, isso implica que o KIX tem que ser igual ao KIY. Desculpe, o KRY, o KRX, que tem que ser igual ao KTX. Certo? E a mesma coisa para as componentes Y dos vetores de onda. Ok, eu vou botar aqui. KIY é igual a K componente Y do K refletido e tem que ser igual a componente Y do K transmitido. Olha, eu não perco nada em generalidade se... Vamos voltar para a figura aqui. Eu não perco nada em generalidade se eu fizer o seguinte, eu escolho o meu sistema de eixos de tal maneira que esse plano aqui... Não, eu preciso fazer um passo antes disso, antes de poder fazer isso. Olha só, isso aqui... Não, eu posso fazer isso. Eu posso escolher, eu posso fazer isso. Não, eu posso voltar aqui nessa figura aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou olhar para a onda incidente só. E eu vou escolher o meu sistema de eixos x e y de tal maneira que o campo elétrico incidente esteja no plano XZ. Tá? Esse plano aqui vai ser o plano XZ. Esse plano do incidente, né? Lembra, não sei que o plano é o mesmo ainda não. Esse plano aqui é o plano XZ. Eu coloco o meu vetor K incidente, oriento o meu sistema de eixos, né, de tal maneira que o eixo X esteja aqui, nesse plano que eu estou vendo aqui. Né? Então, o KI só tem componente Z e
e x. A direção y está perpendicular a esse plano de cá. Ou seja, eu escolho o meu sistema de eixos de tal maneira que o KYI, esse sujeito de cá, seja zero. Ué, mas se ele é zero, todos os outros são zero também, não? Porque eles são iguais. Certo? Então isso é a primeira conclusão que a gente tira aqui, eu chamar de primeira regra. Muita gente chama isso de lei, eu não gosto de chamar de lei, não. Lei parece uma coisa mais fundamental, não? Sei lá, um postulado, uma coisa assim. Eu chamo de regra. Essa é a primeira regra de reflexão e transmissão, não? Que é o seguinte: as ondas incidente, vou chamar só de maiúsculo, refletida e transmitida, elas estão no mesmo plano. Ok? Repetindo o argumento, o que eu fiz? Eu escolhi o meu sistema de eixos x, y, tá? O eixo z eu já tinha escolhido, é perpendicular à fronteira de incidência. Os x e y podem ser quaisquer eixos nesse plano perpendicular à direção z, né? Então, eu girei meu sistema de eixos de tal maneira a fazer com que a componente y do vetor de onda incidente seja zero. Se a componente y do vetor de onda incidente é zero, essa igualdade implica que todas as outras são zero também. Ou seja, os vetores de onda refletido e transmitido só têm componentes na direção x e z, não? Como está mostrado aqui nessa figura, né? Se eu conseguisse fazer um desenho tridimensional, eu faria um desenho tridimensional. Assim, essa onda incidente pode estar chegando nesse plano, mas a refletida, olha eu mostrando, né? Essa onda incidente pode estar chegando nesse plano, não? Nesse plano que a gente está vendo aqui na figura, mas a refletida poderia estar saindo aqui para fora do papel, não? E a transmitida também podia estar entrando dentro do papel. Mas não é assim. O que a gente acabou de concluir é que essas ondas estão no mesmo plano. Esse é o chamado plano de incidência. Então, eu tenho dois planos aqui, isso é um pouco confuso, viu? Vocês vão ver na hora que a gente falar da polarização da onda, vocês vão ver o que quer dizer com confuso. O plano de incidência é o plano de incidência, é o plano que contém a normal ao plano de fronteira e a direção de propagação da onda incidente. Direção de propagação da onda incidente. Bom, achamos a primeira regra. Vou achar a segunda regra agora, direto também dessa segunda regra para reflexão e transmissão. Vou ficar em vermelho mesmo. Vou achar ela também dessa condição aqui, ó. Agora das componentes x ali, né? Eu sei que o k, vou achar a segunda regra assim, ó. Eu sei que o k incidente, componente x do k incidente, é isso aqui que eu estou olhando, tem que ser igual a componente x do k refletido. Ora, mas a onda incidente e a onda refletida, elas estão no mesmo meio, elas estão na mesma região, no mesmo meio material 1. A gente já tinha concluído antes que o módulo do k incidente é igual ao módulo do k refletido. Então, se as componentes x são iguais, né? O que é a componente x? É o módulo do KI vezes... vou ter que olhar para a figura de novo, né? Para saber qual que é a componente x dele. Veja bem, então o eixo x já está definido, é esse eixo aqui, né? Que está aqui na vertical. Então, a componente do KI ao longo dessa direção é KI seno de θ incidente, certo? E eu vou precisar também da componente x do k refletido. Componente x do k refletido, a componente aqui na vertical, é o módulo de kr vezes o seno de θr. Não, isso vem depois. O KI seno do θ incidente, que é a componente x do k incidente, é igual ao KR seno
do θr. Mas KI é igual a KR, como a gente viu ali, né? Eu estou no mesmo meio, mesma velocidade das ondas, e a frequência é a mesma. Então, isso implica que o seno de θi é igual ao seno de θr, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É chamada, às vezes, de lei de reflexão, né? Eu chamo de segunda regra de reflexão e transmissão. Essa aí é só para reflexão, por isso chamada regra de transmissão. Vamos tirar mais uma, a terceira regra, que é a famosa lei de Snell, né? Terceira regra, que é a lei de Snell. Eu vou tirar ela dessa condição aqui, ó. O K incidente, a componente X do K incidente tem que ser igual ao componente X do K transmitido. Não? A componente X do K incidente tem que ser igual à componente X do K transmitido. A gente já viu que a componente X do K incidente é o módulo do KI vezes o seno de θ incidente. Não? A componente X do K transmitido é KT. Vamos dar uma olhadinha na figura lá, só para a gente conferir. Onde é que está a figura? Está aqui? Não, está aqui. O KT aqui, né? Esse aqui é o ângulo θt. O KT, eu quero o componente ao longo da direção vertical. Vai ser o módulo de KT vezes seno de θt, né? Então, vai ser módulo de KT vezes seno de θt. Agora, a gente conhece a relação entre o K incidente, o módulo do K incidente e o módulo do K transmitido. Também achamos isso lá atrás, lá no comecinho. Não tão no comecinho, que isso aqui é a revisão, é aqui, né? A gente viu que o K incidente vezes V1 é o K transmitido vezes V2. A frequência de um lado é igual à frequência do outro lado. Ou seja, o módulo do K transmitido é igual à razão entre os índices de refração, N2 sobre N1, né, que é a razão inversa entre as velocidades, vezes o K incidente. Então, o K transmitido eu posso escrever, vamos voltar lá, o K transmitido eu posso escrever ele como sendo N2 sobre N1, né, do K incidente. Isso aqui tem que multiplicar seno de θ transmitido. Ou seja, eu vou passar esse N1 para o lado de lá, N1 seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do outro lado, N2 seno do ângulo de transmissão. Às vezes chamam de ângulo de refração, né? Essa é a lei de Snell, que, de novo, ela sai das condições de fronteira das ondas eletromagnéticas, né? Nessa incidência oblíqua aí. Legal, né? Bom, isso tudo a gente tirou, né, dessa condição aqui, né, dessas condições de fronteira, né, olhando só para a parte das exponenciais. Falei, eu tenho essa igualdade, ela vale para qualquer valor de x, y e t, então os argumentos exponenciais têm que ser iguais, né? E aí a gente tirou a frequência a mesma, e da parte espacial a gente tirou essas três regras. As ondas estão no mesmo plano chamei de plano de incidência, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, e N1 seno de θ incidente é N2 seno θ refratado. Muito bem. Então agora está na hora de olhar o que é que Paulo, tem... Oi. É só uma coisa, eu me perdi no meio do caminho. Por que a componente em X tem que ser igual? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos voltar mais um tiquinho. O fato das exponenciais, do argumento das exponenciais tem que ser iguais, né, para eu ter essa igualdade, implica que, ou vou olhar só, tem que ser igual para qualquer valor de x e y, qualquer valor do tempo. Então, a parte do tempo está aqui, já tirei fora. O ômega é a mesma, eu garanto que a parte temporal é igual. A parte espacial tem que ser igual.
dessa exponencial com essa exponencial com essa exponencial. Ou seja, Sim. K incidente produto escalar com R, que é a parte espacial dessa exponencial de K, tem que ser igual ao K incidente produto escalar com R, né? K incidente refletido, que é a parte espacial dessa exponencial, que tem que ser igual também à parte espacial dessa exponencial daí. Então, agora eu vou abrir essa expressão. K incidente produto escalar com R é a componente x do K incidente vezes x, mais a componente y do K incidente vezes y. Né? A mesma coisa para os Ks refletidos, que é o que está escrito aqui. Ó. Isso aqui, ó, isso que está aqui, Ah, tá. Tá. ok? Entendi. Isso é o K incidente vetor produto escalar com R. Isso aqui é o K refletido incidente produto escalar com R. Em Z igual a zero. Não? Onde que eu estou? Ok? Entendi. Ok. Obrigado. Beleza. Então, ok, mas agora, então, está na hora de olhar o que é que tem dentro das exponenciais. Já garanti, desses parênteses, né? Já garanti que o argumento das exponenciais são iguais. Então, os parênteses, a soma desse parênteses com esse parênteses tem que ser igual a esse parênteses. Para saber o que tem dentro desse parênteses, eu tenho que olhar para essas condições de fronteira. Então, eu acho que eu já escrevi as equações. Eu escrevi as condições de fronteira aqui, ó, tá? Uma forma mais bonitinha. São aquelas mesmas condições que estavam aqui, não? São essas mesmas condições que estão aqui, cercadas com esse quadradinho, não? Só que copiadas do livro. Não, não sei se está mais claro. Bom, deve estar mais claro. Não? Assim, muito otimista com a minha letra. Quer dizer, mais claro está mesmo, né? Está um pouco cinza, não está preto. Mas ok, só para a gente lembrar dessas condições, tá? Eu vou aplicar ela agora. Devia ter escrito as ondas também, né? Mas eu não vou escrever essas ondas de novo, não. As ondas estão aqui, ó. As ondas são essas de cá, tá? É tudo exponencial de KI menos ômega t, nós já demos conta dessa parte, eu tenho que olhar esses vetores aqui, ok? Então essas condições de fronteira implicam coisas do tipo assim, ó. Essa de cá, primeira, tá? A condição I. A condição I vai me dizer... Não, em verde não, né? A condição I, ela está me dizendo que a componente, ela está me falando sobre a componente do campo elétrico perpendicular à fronteira. Isso é a componente na direção Z. Não? Do lado de incidência, a permissividade é ε1 e ela é a mesma, né, para a onda refletida e para a onda transmitida. Eu tenho duas ondas desse lado de cá, então tem que somar elas. A amplitude, quer dizer, a componente Z do E0I mais a componente Z é o E0I. Ok, isso aqui é o vetor complexo, mais o E0R, não? Vetor complexo. A componente Z desse vetor, que é a soma desses dois, eu tenho que somar os vetores, não? E0I, E0R, e pegar a componente Z deles. Isso aqui tem que ser igual a ε2 vezes a componente Z do vetor E0T. Não? Tem que pegar a componente Z desse vetor complexo aqui. Não? Eu vou ter que escrever todas as condições aqui. A condição 2, né, que é essa de cá, ó, a numeração só está diferente. A condição 2 é a componente perpendicular do campo magnético. Perpendicular, ou seja, ao longo da direção Z. Então, eu tenho que somar o campo magnético, o vetor campo magnético no lado do meio 1, que é o B0I mais o B0R, vetores complexos, tem que somar eles, pegar a componente Z e igualar com a componente Z do outro lado. O campo magnético não muda ao longo da fronteira. Vou colocar um parênteses aqui também. Estou trabalhando com os campos complexos, eu tenho que somar os vetores do lado de lá. Eu tenho dois vetores, dois campos magnéticos, somo eles, pego a componente Z, igualo com a componente Z do outro lado. Esqueci de colocar o T aqui, coloquei o Z e não coloquei o T. Esse aqui é o B0T. E a componente Z dele. Tá? A condição 3 é a condição
essa condição aqui, né, para a componente do campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Então, de novo, eu vou somar o campo elétrico do lado de lá, que é o E0I complexo, mais o E0, somar ele com o E0R complexo, para ter o campo elétrico total lá do lado 1. Não? Vou pegar a componente X ou a componente Y dele. Tá? Agora, lembra bem, o que eu coloquei ao longo da direção X, não, o que eu coloquei ao longo da direção, desculpa, o que eu coloquei no plano, o que eu coloquei ao longo não coloquei ao longo da direção nenhuma, o que eu coloquei no plano XZ foi o vetor KI. Isso não implica que o campo elétrico está na direção X ou na direção Y, não implica nada só. O campo elétrico pode estar saindo desse plano aqui da tela. Né? O único requisito é que ele tem que ser perpendicular a esse vetor K aqui. Tá? Mas ele pode ter componentes X e Y perfeitamente. Né? E Z. Ok. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a componente X ou a componente Y e ela tem que ser igual, né? Ela tem que ser igual à componente X ou a Y, dependendo de qual dos componentes que eu estou pegando, né? Dependendo de qual que seja a direção paralela ao plano de incidência, que eu ao plano da fronteira, né, que eu estou considerando. Ela tem que ser igual ao E0T, né? Vetor E0T, a componente X ou a Y dele. Né? Se for componente X desse lado, é a componente X do lado de cá. Né? Eu tenho que olhar ao longo da mesma direção. Né? Se for a Y, é a Y do lado de lá também. E, finalmente, a condição 4 é que essa condição para a componente paralela ao plano de fronteira, você tem que tomar cuidado com esses planos aqui. Nós temos dois planos, né? E é fácil confundir os dois. Confundir, não, um é uma coisa, o outro é outra coisa. Né? Mas vocês viram que eu falei agora mesmo. O plano de incidência. Não, é o plano de fronteira. Quando eu digo aqui componente paralelo, componente perpendicular, é paralelo ou perpendicular ao plano de fronteira. Mas eu tenho um outro plano, que é o plano de incidência, que tem um papel importante também. Não? Como a gente viu, as ondas estão todas no mesmo plano. Né? Os vetores K estão todos no mesmo plano, que é o plano de incidência. Então, essa condição aqui para o campo magnético é que 1 sobre μ1, né, da componente X ou Y do campo magnético, né, do lado 1, que vai ser a soma do B0I, né, complexo, mais o B0R complexo, ao longo da direção X ou da Y. Isso aqui tem que ser 1 sobre μ2, né, da componente B0T, né, do outro lado. A componente X ou Y do outro lado. Ok, falar, mas aqui está difícil. Eu tenho E0, o I, E0R, E0T, B0I, B0, mas lembra que os B0s, I ou R ou T, eles estão relacionados com o Z0, né? Um B0 qualquer desses aí, complexo conjugado, é 1 sobre a velocidade 1, se eu tiver no meio 1, velocidade 2, se for a onda transmitida, né? Vezes o K chapéu, K incidente, ou K refletido, ou K transmitido, dependendo de qual campo magnético eu estou olhando, K chapéu, produto vetorial com o campo elétrico correspondente. Tá? Então, na verdade, eu posso colocar essas 4 equações aqui só em termos dos campos elétricos, tá? Usando essa relação entre o campo magnético e o campo elétrico para uma onda plana, uma onda que a gente está considerando. Muito bem. Agora eu vou fazer uma limitação, como que eu chamo isso? Vou colocar uma restrição importante. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o KI... Não, eu sei que o KI está no plano XZ, né? Acho que eu podia repetir essa figura aqui.
Vou repetir a figura. Vamos pegar a figura. O negócio está tão pequenininho aqui para poder ficar com uma tela maior, que eu não sei onde está a figura. A figura está aqui. Acho que eu posso copiar ela. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui está. Consigo diminuir ela também? Consigo. Diminuir, mas ainda está bom, né? Diminuir para deixar espaço para eu escrever ali. Ó. Olha, o KI está no plano XZ e a gente viu que isso implica que o KR e o KT também estão nesse plano XZ. Mas, como eu já frisei 2 ou 3 vezes aqui, isso não implica que o campo elétrico e o campo magnético estão nesse plano também. Campo elétrico e campo magnético, eles estão em qualquer direção, né? Eles têm que manter a relação de 90 graus entre eles, mas eles estão em qualquer direção nesse plano perpendicular ao vetor K, ok? De qualquer forma, o campo elétrico e o campo magnético, né? Vamos falar do campo elétrico. O campo magnético, o campo elétrico, vamos falar do campo elétrico. O campo elétrico, vou falar do incidente então, tá? O campo é zero incidente, ele tem 2 componentes. Eu posso quebrar ele em 2 componentes. Uma componente é paralela ao plano de incidência. O plano de incidência, no nosso desenho aqui, é o plano XZ, né? Mas eu vou chamar de plano de incidência. Tá? A outra componente é perpendicular ao plano de incidência. Tenta imaginar essa figura, a figura que está aqui à direita, né? No espaço. Em 3 dimensões. Então, vocês têm que enxergar o eixo Y aqui também, né? E lembrar que campo elétrico e campo magnético estão aqui, né? Nesse plano perpendicular ao vetor K. Né? Então, se eu estou olhando para a onda incidente, se eu estou olhando para essa onda incidente aqui, esse campo elétrico e esse campo magnético, eles podem estar, o campo elétrico pode estar fora desse plano aqui, apontando aqui para fora. Né? E o campo magnético está a 90 graus dele. Mas qualquer que seja a direção desse campo elétrico incidente, eu posso dividir ele em 2 componentes, escrever ele como a soma de 2 componentes. Uma componente que está nesse plano e a outra componente que está perpendicular. Se vocês tomarem esse desenho ao pé da letra, esse cara aqui está desenhado, o campo elétrico está desenhado aqui, está no plano XZ, está no plano de incidência. Tá? Então, esse é o primeiro caso, eu só tenho a primeira componente, o campo elétrico paralelo ao plano de incidência, ele está no plano de incidência. Não? Mas eu poderia ter o contrário, eu poderia ter o campo elétrico saindo aqui desse plano, aí quem ia estar nesse plano aqui da figura, no plano XZ, era o campo magnético. Né? Eu vou girar ele de 90 graus, aqui ó, ele está saindo do plano. Né? Se eu girar o campo elétrico de 90 graus, o campo elétrico fica saindo aqui da figura, né? Saindo da tela, o campo magnético gira e fica na tela. Ok? Bom, então eu posso sempre, em qualquer caso, dividir o campo elétrico incidente numa componente paralela ao plano de incidência e noutra perpendicular ao plano de incidência. Eu estou fazendo isso porque agora a gente vai se limitar ao primeiro caso, ao caso que o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. Isso é chamado, eu vou dar uns nomes para vocês aqui, isso é chamado de polarização TM. TM significa transverso magnético, né? E a razão desse nome é mais ou menos óbvia. Né? Assim, se o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência, então o campo magnético é perpendicular ao plano de incidência. O campo magnético é transverso magnético. A outra polarização se chama polarização... Quem vai adivinhar isso aqui? TE. O campo elétrico é perpendicular, transverso elétrico, o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência.
Lembra desses nomes? Eu acho que o livro não fala esses nomes, não, mas assim, é muito comum você pega um artigo para ler, um artigo científico para ler, e o cara fala, estamos considerando polarização TM, ou estamos considerando polarização TE, eu sei que raios de coisa é essa. Bom, agora vocês já sabem. Alguns artigos usam uma notação mais antiga. Tem outros nomes para esses aqui, mais confusos ainda. A polarização TM é chamada, às vezes, de polarização P. E a polarização TE é chamada, às vezes, de S. Eu estou sublinhando só para você que é uma letra, tá? S, polarização S ou polarização P. Esses nomes aqui vêm do alemão. A física, há um tempo atrás, né, era em alemão. Para sorte nossa, ela mudou para inglês, porque inglês é mais fácil de aprender que alemão. Né? Mas, há um tempo atrás, a gente teria que aprender alemão, os artigos eram em alemão, né? Einstein escrevia em alemão os primeiros artigos, Planck, Heisenberg, todo esse povo escrevia em alemão. Ou você sabia ler alemão, ou você não lia nada. Né? Hoje você tem que saber ler inglês. Todos os artigos importantes, inclusive, que eram em alemão, foram traduzidos para o inglês. Bom, esses nomes vêm de alemão. Quem sabe alemão aí pode me corrigir, mas S acho que em alemão S, perpendicular em alemão é alguma coisa como Sanskrit, começa com S. Né? E paralelo em alemão deve ser parallel, alguma coisa. Então, se você souber alemão, você sabe que P é de paralelo, não de perpendicular, e S é de Sanskrit, que é perpendicular. Ok, estou falando esses nomes porque, como eu disse, é muito comum você encontrar artigos que falam... Hoje em dia, felizmente, o pessoal usa mais essa notação TM, TE, que é mais fácil de entender, na minha opinião, né, do que P ou S, mas você encontra muito artigo ainda que usam as polarizações P ou S. Muito bem, a gente vai considerar, então, o caso da polarização, o que eu vou fazer daqui para frente, espero que eu consiga fazer rápido, nós vamos considerar só uma polarização, TM. A polarização TE fica de dever de casa. Ela é o problema 917, tá? Então, é um problema que dá um pouco de trabalho, mas é um problema importante. Ok? O problema 915 também é um outro problema importante. Não vou realçar ele aqui. O problema 915, ele pede para você mostrar que a polarização, se a polarização da onda incidente TM, é paralela ao plano de incidência, então a polarização das ondas refletidas e transmitida é a mesma. Tá? Polarização das ondas transmitidas e refletidas é a mesma da onda incidente. Escrito em linguagem sintética aqui. Então, esses problemas eu chamo a atenção em particular para eles. O 917 e o 915. E aquele da exponencial, né, se alguém não ficou feliz com a minha argumentação de que as exponenciais têm que ser iguais, tá? Então, faz também o problema 916. Acho que eu vou acrescentar ele na lista. Ok, muito bem. Então, essas condições, para essa polarização, essas condições, deixa eu copiar essa figura aqui. Para ganhar tempo, eu vou copiar essa figura aqui para o próximo quadro. Vamos colar ela aqui, tá? Para a gente lembrar do que a gente está falando. E eu vou copiar também as condições. Eu já escrevi aqui, eu vou copiar elas aqui. Essas são as condições que eu tinha escrito antes, né? A primeira lá está frisada, não sei por quê. Ok?
ok? As condições de fronteira que eu tinha escrito antes aqui. Tá? Então, para o caso de polarização TM, para a gente poder lembrar, né, do que a gente está trabalhando, quero aplicar essas condições agora para o caso de polarização TM, que, para facilitar a vida da gente, é o que a gente está vendo aqui no desenho, né? Esse campo elétrico aqui, ó, todos esses campos elétricos estão nesse plano XZ mostrado na figura. Tá? É isso que o problema 9.15 pede para a gente mostrar. Então, da condição I, eu tiro, da condição, essa primeira condição aqui, né? Eu tiro o quê? Basta fazer a trigonometria aqui nessa figura aqui, né? O que eu vou tirar é uma coisa assim, ó. Epsilon I, estou marcando, escrevendo em vermelho, porque eu risquei ela aqui com vermelho, né? Então vou mostrar aqui esse vermelho aqui. Deixa isso aqui é a componente Z. Eu preciso da componente Z desse vetor aqui. Então, a amplitude do campo elétrico complexo é zero, que é zero, né? Amplitude, isso aqui não é um vetor, é só o complexo, vezes o seno de θi. Enquanto eu vou escrevendo, vocês podem conferir aqui nessa figura se é o seno de θi mesmo, tá? Eu estou querendo a componente do EI na direção Z, ó. Ele está na direção menos Z, na verdade, é o seno desse ângulo. Mais 0R, né? É a amplitude do E0R, esse aqui eu tenho que falar que é o E0I, né? A amplitude do E0I. Essas amplitudes não são as mesmas, não. Seno também do θi, já estou adiantando que o θ refletido é o mesmo do θ incidente, né? Isso aqui tem que ser igual a ε2 é 0t seno do θt. Tem assim, ó, na direção Z, né, a componente do campo elétrico na direção Z é o seno de θt. Para esse cara de cá. Depende do seno de θt. A condição, deixa eu voltar para o preto aqui. Essa condição 2 aqui, ela só diz para a gente que zero é igual a zero, né? Porque ela está tratando da igualdade entre as componentes do campo magnético perpendiculares ao plano de fronteira. Né? O campo magnético ele é perpendicular ao plano de incidência, quer dizer, isso aqui é a componente do campo magnético, faltou um Z aqui. É a componente do campo magnético ao longo da direção Z. Ele está todo para fora do plano XZ aqui. Então, não tem componente. Isso aqui é tudo zero e esse aqui é tudo zero. Então, na condição 2 não dá nada para a gente. A condição 3 me diz que o E0 e eu agora preciso da componente... eu estou no plano XZ, né? A componente Y do campo elétrico é zero, só tem componente na direção X, que vai depender do cosseno do ângulo. Então, vai ser E0i cosseno de θi, né? Esse cara aqui é a amplitude complexa, mais, estou olhando que eu tenho que somar com a componente X do campo elétrico refletido, é o E0R cosseno de θi também, né? Podia ter posto em evidência. Isso aqui é igual à amplitude do campo elétrico transmitido, amplitude complexa, é 0t vezes o cosseno do ângulo de refração ou transmissão, né? O cosseno de θt. Finalmente, a última condição, que é para as componentes do campo magnético, né? No caso aqui, vai ser para a componente do campo magnético na direção Y, né? Ele está perpendicular, ele está na direção Y, para fora desse plano aqui. Ele é perpendicular ao plano XZ, é TM, transverso magnético. Então, o componente Y do campo magnético, mas eu tenho que dividir sobre 1 sobre μ1 aqui. E eu já vou dividir por V1 para escrever essa condição em termos do campo elétrico, né? Em termos das amplitudes do campo elétrico.
Então, a velocidade é a mesma, tanto para o campo incidente quanto para o campo refletido. Então, aqui vai aparecer E0,1, amplitude complexa, menos E0R, porque o refletido está na direção menos Y, né? Tem que ser, porque a onda está propagando na direção oposta. Oposta entre aspas, aí, 1 sobre μ2, 1 sobre V2, né? Velocidade da onda lá do outro lado, é 0T, amplitude. Assim, eu tenho aqui, ó, 3 equações, essa condição não me deu nada, né? Mas eu tenho 3 equações envolvendo a amplitude do campo elétrico incidente, o campo elétrico refletido e do campo elétrico transmitido, tá? E desses ângulos, né, de θi e θt. Então, eu posso achar uma relação, quase acabando, tá, gente? Eu posso achar uma relação entre essas amplitudes de campo elétrico. Então, eu vou combinar, vou combinar essa aqui, ó, a primeira condição, a condição I, com a condição 4. Não? Condição 1 com a condição 4, em Romanos. Daqui eu tiro uma relação entre o campo elétrico, eu vou eliminar. Não, eu vou tirar a seguinte relação. Não vou fazer as contas, não, tá? Vou deixar vocês fazerem as contas. Eu tiro uma relação que é assim: é 0i, amplitude é 0i conjugada, menos amplitude é 0r. Eu não consigo eliminar nenhuma delas lá. Isso aqui é igual a um beta, que eu já vou definir o que é, vezes a amplitude transmitida. Ok? Esse beta aqui é a razão entre μ1V1 sobre μ2V2. É o mesmo beta que apareceu na aula passada, que é igual a μ1N2, né, sobre μ2N1. Mesmo beta que apareceu na aula passada. Né? A condição 3, eu posso a condição 3 é essa aqui, ó. Ela depende do cosseno, a relação entre esses campos incidente, refletido e transmitido depende da razão entre o cosseno de θt e o cosseno de θi. Cosseno do ângulo de refração, cosseno do ângulo de transição. Então, vou definir, isso aqui é a definição do beta, vou definir uma outra grandeza chamada alfa, que eu vou chamar de alfa, que é essa razão entre o cosseno do ângulo de transmissão e o cosseno do ângulo de incidência. Razão dos cossenos. Posso usar a lei de Snell, né, em relações trigonométricas para escrever isso aqui em termos de índice de refração, mas por enquanto vou deixar assim, tá? Com essa definição do alfa aí, a condição 3, que está ali atrás, não? Condição 3, a condição 3 é essa de cá, né? 0i, 0r, coloco o cosseno de θ em evidência, passo para o lado de lá, acho que é fácil de ver. Não? O E0i complexo conjugado mais o E0r complexo, amplitude complexa, isso aqui tem que ser igual a alfa, essa razão entre os cossenos que eu acabei de definir, vezes a amplitude é 0t. Bom, agora, usando essas duas aqui, né, essas duas relações, essa e essa, eu posso achar expressões para, não, a amplitude do campo elétrico refletido, é 0R, em função da amplitude do campo elétrico incidente e para a amplitude do campo elétrico transmitido em função do campo elétrico incidente também. O campo elétrico refletido vai ser alfa menos beta, bom, isso aqui é álgebra simples, sobre alfa mais beta, né, do campo elétrico incidente, complexo,
E aqui eu vou ter 2 sobre alfa mais beta. No campo elétrico incidente, amplitude complexa. Né? Se eu quiser o real, é só pegar a parte real disso aí. Essas duas relações aqui, né? Vou lembrar que eu tirei essas relações para a polarização TM. Né? Essas duas relações são conhecidas, são relações importantes, né? São conhecidas como as equações de Fresnel. Né? Lembra que a gente deduziu elas para polarização TM. Um problema 917 pode ser resumido em uma pergunta, em só um comando, né? Assim, deduza as equações de Fresnel para polarização TE. Esse é o problema 917. Acabei de resumir todo o enunciado dele. Ok? Bom, o que vem aqui em seguida? Vou só lembrar, né? Acho que dá tempo de falar isso aqui. Né? Essas relações, a gente chegou na aula passada em relações muito parecidas, muito semelhantes com ela. Na aula passada, a gente estava tratando um caso especial disso aqui. O ângulo de incidência era 0 graus. Né? O vetor K estava perpendicular ao plano de fronteira. Né? A gente achou relações como essas aqui, só que o alfa lá era 1. Não, o alfa era 1, porque o ângulo de incidência e o ângulo de transmissão, ambos eram 0. Então, isso aqui dava 1 sobre 1. Né? Cosseno 0 é 0, então dava 1 sobre 1. Alfa era 1. Então, a relação que a gente achou na aula passada era 1 menos beta sobre 1 mais beta. Né? E para esse cara de cá era 2 sobre 1 mais beta. Então, essa aqui é a relação mais geral. A gente podia ter partido direto para cá. Pensei seriamente em fazer isso, mas achei que valia a pena fazer como faz o livro, porque para a gente entender um pouco melhor da física antes de complicar a matemática. Dessas relações de Fresnel aqui, eu posso tirar várias conclusões. Né? A mais interessante delas é o ângulo de Brewster. Né? Daqui eu tenho um ângulo para o qual a polarização da onda refletida, né? Tem um ângulo de incidência para o qual a polarização da onda refletida é 0. Se vocês quiserem se divertir, vocês podem tentar achar esse ângulo, a amplitude da onda refletida é 0, né? Desculpe. Para essa polarização aqui, tem um ângulo para qual a amplitude da onda refletida é 0. É fácil, né? Quando o alfa foi igual a beta. Então, vocês podem achar esse ângulo. Ok, posso falar isso aqui então. Se eu tiver se alfa igual a beta, não? Isso implica que a amplitude da onda refletida é 0R é igual a 0. Quando é que alfa é igual a beta? Alfa é cosseno de θ t sobre cosseno de θ i. Não? E o beta é μ1, eu vou colocar em termos do índice de refração, N2 sobre μ2 N1. É o que a gente viu aqui atrás. Ó. Acho que está aqui. Né? O beta é μ1 N2 sobre μ2 N1. E o alfa é cosseno de θt sobre cosseno de θ1. Quando o alfa é igual a beta, a amplitude da onda refletida é igual a 0. Né? Isso aqui, quando eu tenho essa condição, né, o ângulo de incidência, θi, é chamado de ângulo de Brewster. θb, ângulo de Brewster, que é o ângulo para o qual a amplitude da onda refletida é 0. Todo mundo já deve ter feito uma experiência desse tipo. Tem uma experiência desse tipo lá nos laboratórios básicos. Né? Fazendo essa conta aqui, porque dá para achar, usando relações trigonométricas, você coloca isso aqui em termos de senos, né? Seno θb, seno θt, seno θi, usa a lei de Snell, você vai chegar à conclusão de que a tangente de θb, isso dá um pouco de conta, não vou fazer ela do jeito nenhum. A tangente θb tem que ser N2 sobre N1. Na verdade, eu vou ter que colocar um sinal aqui, não de igual, mas de aproximadamente igual, porque dá essa razão simples aqui, se μ1
é igual a μ2, que é como falei, né? É o caso para qualquer material que não seja magnético, μ1 e μ2 são aproximadamente igual a μ0. A permeabilidade magnética a permeabilidade magnética relativa, a permeabilidade magnética, qualquer material não magnético sobre a permeabilidade magnética do vácuo, é nada. A permeabilidade dos materiais é aproximadamente igual a μ0, exceto para materiais que a gente chama de magnéticos, né? Eu acho que eu vou parar aqui. Tá vendo? Sabia que não ia dar para entrar na parte de absorção e dispersão, mas eu achei que eu podia falar um pouquinho de intensidade. Mas eu falo isso no começo da aula que vem, a título de revisão, tá? Eu não quero passar, pelo menos, já passei um tiquinho de 1h30, 1h30 é demais, né, para ficar na frente da tela aqui. Tá certo? Porque tanto vocês quanto eu passam mais tempo do que isso hoje em dia na frente da tela de um computador. Todas as minhas reuniões, todas as minhas aulas são aqui, todas as aulas de vocês também são na frente da tela do computador, né? Mas isso, pelo menos para mim, faz mal, meu olho fica doendo depois de um tempo, não sei se acontece com vocês. Então vamos parar por aqui. Na aula que vem, a título de resumo, eu relembro essas equações de Fresnel, tá? Que a gente acabou de deduzir, e falo as intensidades, né? As intensidades refletidas, transmitidas, elas dependem do módulo ao quadrado desses campos elétricos, como a gente já viu. Então, eu falo um pouquinho das intensidades e a gente parte para discutir absorção e dispersão. E eu espero que vocês aproveitem o fim de semana para deduzir as equações de Fresnel para a outra polarização, né? A polarização transverso elétrico TE. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quando é que você vai postar esse vídeo no YouTube? Esse vídeo da aula de hoje? Sim, sim. Se tudo der certo, porque às vezes a conversão do vídeo demora muito tempo. Se tudo der certo, hoje ainda, tá? Daqui a 1h30 no máximo. Tá? Talvez Tá até bom, menos obrigado. que isso. Nos bons dias, sempre porque demora um pouco, o vídeo tem que converter, o Zoom converte o vídeo para o formato MP4, aí eu mando para o YouTube, ele converte lá para formato YouTube, sei lá, e esses processos às vezes demoram um pouquinho, tá? Mas assim, normalmente daqui a 1h já vai estar lá. Ok? Ok, Tudo ok, bem? obrigado. Então vamos lá, pingar Ok. colírio nos olhos. Piscar à vontade, né? Ok, gente. Obrigado, então. Bom final de tarde para vocês. Até a semana Beleza. que vem. Até mais. Obrigado, pessoal. Até. Obrigado. Falou. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.